Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ministrar a aula de português para vocês, nossos alunos, futuros corretores imobiliários. Nós vamos adentrar a forma de escrita, elaboração de textos, contratos, ofícios, memorandos, tudo que vocês precisam estar sabendo para no dia a dia, no desempenho de sua profissão, das suas tarefas diárias, como se deve dar a escrita num contrato, num ofício, uma notificação, todos esses tipos de documentos que vocês vão estar trabalhando, certo? Aí nós vamos aprender como escrever, a forma correta de falar, de elaborar esse documento. Vamos falar também sobre concordância nos textos, escrever de forma clara e objetiva, com uma boa conclusão. Isso é muito importante e todo e qualquer profissional precisa saber disso. Afinal, uma boa fala, uma boa escrita é a base de tudo para toda e qualquer profissão. E o que influencia isso é o hábito da leitura. Nós precisamos ler diariamente, seja jornal, seja matérias na internet, seja livros, revistas, muitas vezes panfletos que nos entregam nas ruas. É muito importante nós estarmos lendo para assim podermos aprender a escrever de forma correta, o que é muito importante. Como eu disse e repito, a boa escrita, ela é a base para qualquer profissão, abre portas, é uma maneira clara de se comunicar com o cliente, com as pessoas que estão ao redor, certo? Então nós vamos começar aqui falando sobre essas formas de escrever corretamente, como elaborar contratos, ofícios, memorandos e demais documentos, que são documentos que nós trabalhamos no dia a dia, certo? E aqui eu começo com uma coisa muito importante, que é a produção de texto. Como que é feito o texto, como que é escrito, o fundamento que se dá a determinado texto, tudo e qualquer coisa que vamos vir a escrever precisa ter concordância, precisa ter fundamento, ser claro e objetivo. Aí nós temos a produção de textos, é o ato de expor por meio de palavras as ideias, sendo uma ação deveras importante, importantíssima. Então, ao iniciar um texto, é de suma importância ser claro naquilo que está falando. Saber produzir um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego, uma vaga na faculdade, dentre outros. No Enem é muito cobrado na redação, na parte de português, a questão da escrita, pois a disciplina de português nos traz o quê? Os ensinamentos para produzirmos um bom texto, sem contar nas outras matérias que são aplicadas, nos outros assuntos que são abordados nessa disciplina. Pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. A leitura, intimamente ligada à escrita, é um ato essencial para se produzir um bom texto. Foi o que eu falei no início da nossa aula, nesse primeiro bloco. É importante a leitura. Como que se aprende a escrever melhor? Lendo. Então, é de fato, muito significante a forma de ler, interpretar determinado texto, seja ele grande ou pequeno, não importa. O importante é ter o hábito da leitura. Enquanto lemos, estamos ampliando nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. O hábito da leitura leva as pessoas a estar interpretando de forma melhor todas
qualquer questão, no caso de uma prova. Muitas pessoas sofrem ainda com a dificuldade na interpretação de textos. Muitas vezes, por uma pequena palavra, acabam confundindo, trocando sentido, a ideia mesmo. Então, é importante a leitura. No Brasil, até pouco tempo, nós tínhamos 30% dos leitores. Então, é um número muito pouco. Com o decorrer dos anos que vieram se aproximando, esse número foi crescendo, mas o Brasil ainda está numa deficiência preocupante da questão de leitores. O número de leitores no país é muito pequeno comparado à Europa, aos Estados Unidos, entre outros países. O ato da leitura... Com o ato da leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor o que nos rodeia. Assim, é muito importante saber escrever bons textos e, sobretudo, ter esse hábito, que é o de ler. Tipos de textos. Antes de mais nada, para produzir um bom texto, é muito importante conhecer os diversos tipos de textos existentes para que seja coerente com a proposta. Assim, os principais tipos são das seguintes formas: dissertação, a maneira que você vai estar dissertando um texto. Ai, volta, não, você edita também. Dissertação, a forma como você vai estar escrevendo aquele texto, você vai argumentar. Então, é muito importante saber sobre isso. Ele pode ser argumentativo e opinativo, por exemplo, artigos, resenhas, ensaios, monografias. Um artigo, determinado assunto que você for elaborar, ele tem que ter fundamento, tem que ter argumentação naquele contexto, no corpo do artigo, é de suma importância. Monografias, até uma simples resenha, muitas vezes é feita uma palestra para determinados números de alunos, e precisa-se fazer uma resenha daquela palestra, do que foi falado. Pode parecer uma coisa simples, mas na verdade precisa ser argumentada, mesmo que seja um texto pequeno, tem que ter argumentação. Então vem a ser a dissertação. A narração, narra-se os fatos, os acontecimentos, tudo o que veio acontecer naquela situação que está sendo narrada. E aqui nós temos as ações dos personagens num determinado tempo e espaço, por exemplo, crônicas, novelas, romances, lendas, filmes. Tudo o que tem é a narração, vai narrar determinada história, como temos vários filmes baseados em fatos reais. Então, tudo é narrado, mesmo que seja uma ficção, é a narração. Nós temos a descrição. Descreve objetos, pessoas, animais, lugares ou acontecimentos, por exemplo, diários, relatos, biografia, currículos. Então, isso vem a ser a descrição. Você está descrevendo aquela situação. Formas de como elaborar um contrato, seja ele de compra e venda, locação, de extrato social, contrato social, enfim, tem N tipos de contratos, vários. Então, aqui eu trago para vocês, nesse material, as formas de elaborar o contrato. Primeiramente, o que se usa? Qualificação das partes, como dados pessoais, domicílio, tudo que venha se dirigir à qualificação das partes, que é o que vem primeiro. Após o título, vem a qualificação das partes. Objeto do contrato, qual é o objeto? O que você busca expor naquele contrato? É um contrato de compra e venda de uma casa? É uma locação de determinado imóvel? Então, é o objeto do contrato que vem após a qualificação. Por demais, nós temos as cláusulas, que vem a expor o teor do documento, objeto determinado da transação. Cada cláusula enumerada vai trazer à baila no contrato tudo que será especificado, as formas, ou previsão de pagamento, forma de pagamento,
o que foi acordado entre as partes. E após as cláusulas, que geralmente varia de 1 até 11ª, 14ª, não tem um número certo. Depende do que foi acordado entre as partes, o que está expresso em forma de lei, que pode caber aquele contrato de compra e venda, locação, contrato social. Então as cláusulas sempre estarão presentes. Após isso vem a conclusão do contrato, local, data e assinatura, que é o fechamento do contrato. Então fique claro que primeiramente a qualificação das partes, depois vem o objeto do contrato, precisamos saber do que se trata, que tipo de transação é aquela. As cláusulas e, para fechar a conclusão do contrato, local, data e assinatura, certo? Essa é a forma correta de estar elaborando um contrato. E claro, as palavras que são aplicadas, a forma escrita, de forma clara e objetiva. Agora nós passamos para como estar elaborando uma notificação, que seja para determinada pessoa física ou jurídica. Mesma coisa, primeiramente, nesse caso tem uma mudança. A notificação, assim como o ofício, memorando que nós veremos mais à frente, primeiramente precisa saber o local onde está sendo redigida essa notificação e posterior a data, naquele dia, o lugar, tudo certinho. Observar o assunto a ser tratado e o que pleiteia na presente notificação. Está notificando por quê? Está cobrando algo que uma prestação de serviço, um determinado valor, vai expor ali qual é o objeto do assunto. Ter o pedido fundamentado e a conclusão. Vocês percebem que em tudo, contratos, ofícios, tudo que for feito, nós temos o começo, o meio e o fim. O que é? O destinatário, o objeto, o assunto, a fundamentação e, por fim, a conclusão. Esse seria o começo, o meio e o fim. Observar se as informações estão claras e precisas para alcançar o que se requer através do presente documento. Ou seja, para se dirigir até determinada pessoa, o objeto daquele pedido, você precisa tratar de forma clara e objetiva, assim como tudo. Por isso que é importante o hábito da leitura, para ver como será colocadas as palavras, se aquele destinatário vai estar compreendendo o que se pede naquilo, é muito importante. Por isso que usam popularmente o termo encher linguiça, evitar isso. Escrever demais, muitas vezes se escreve demais, mas não chega num determinado objetivo, o foco daquilo, acaba passando batido. Aí eu tenho um modelo aqui que eu trouxe, certo? Só para vocês, alunos, terem ideia de como pode ser feito. Primeiramente, vem o título notificação, para saber que documento é. Ao destinatário, você vai mandar, se for para pessoa jurídica, o nome da empresa, o CNPJ e o endereço, para o destino certo. Se for pessoa física, o nome da pessoa, o CPF não é obrigatório e o endereço, mas se tiver uma informação a mais, que será computada ali. E como escrever, prezado senhor, é como se começa uma notificação, um texto. Aí vem, pela presente notificação, aí sempre determinado assunto, referente ao que for, se tiver que aplicar uma lei, um artigo, vai estar aplicando. Geralmente sim, porque é uma cobrança. E as formas, né? A maneira de escrever, vem através ou seja, quando se inicia uma notificação, seja ele qual for, tanto notificação quanto ofício, uma CI, que é uma comunicação interna, é importante começar de forma bem expressa, pela presente notificação e na melhor forma de direito. A pessoa, o notificante, ele tem o direito de estar usando desse meio para chegar até o notificado, certo? E aí nós temos, é importante também acompanhar o uso da vírgula.
A vírgula, o que que expressa a vírgula? A vírgula, ela é usada quando você quer explicar determinado assunto. Aqui nós temos, pela presente notificação e na melhor forma de direito, vírgula. Está explicando como se inicia, por que estou aqui? Pela presente notificação, estou aqui com uma notificação e na melhor forma de direito. A notificação é resguardada, é um direito da pessoa, é algo previsto em lei, é algo legal que você pode estar aplicando para chegar até determinada pessoa. Vem através de seu representante, que abaixo subscreve. O que vem a ser subscrever? Assinar, se identificar abaixo do texto. Para notificá-lo do seguinte, o objeto, por que que notifica? Notifica por determinado problema, determinada situação, para que no fim possa ser resolvida, se busca uma solução nisso. Aí coloca o objeto do pedido e assim, posteriormente a conclusão, após narrar os fatos, fazer o pedido, a cobrança, coloca-se diante do exposto. O que que vem a ser diante do exposto? Diante do que foi escrito acima, certo? A notificante serve-se da presente para conceder o prazo. Muitas vezes pede um prazo para determinada situação, determinado pedido que busque a solução de um problema. E assim, no final, sempre se coloca, reforçando aquele pedido, no aguardo do retorno imediato, subscrevemos atenciosamente. Sempre vai usar o atenciosamente, porque a pessoa que está escrevendo aquilo, o ofício, a notificação, ela precisa se reportar que ela guarda com atenção a resposta do que se pede no momento. Local, data, assinatura, sempre presentes. Nesse sentido, já passamos para o ofício. Como redigir um ofício? Primeiramente, deve-se colocar o número do ofício. Geralmente, em órgãos públicos, empresas privadas, escritórios, todo local de trabalho, usa-se de um ofício para se reportar a determinado local, determinada pessoa. O ofício, ele é aquele que, digamos que é uma comunicação externa, diferente do memorando da CI que nós vamos chegar logo nos próximos minutos. A CI é uma comunicação interna, o nome já fala, comunicação interna. O ofício é algo externo, é algo que vai para outro lugar, certo? Número, data, que é muito importante, para quem vai, e um senhor, e uma senhora, vai ver questão feminino, masculino. Nesta é o quê? É o assunto a ser tratado no ofício. Senhor ou prezado senhor, cabe às duas. Excelentíssimo, dependendo para quem vai, quem se destina ao ofício. Isso são pronomes de tratamento, certo? Que veremos nas próximas aulas, que é também algo muito relevante. Venho por meio deste, está vindo por meio do ofício, solicitar, informar algo. Muito respeitosamente, com a devida vênia. O que vem a ser com a devida vênia? Com a devida licença, com respeito e licença. Solicitar informações, vírgula. Olha a vírgula presente em toda parte do texto, porque é aquilo que eu falei, vem a explicar o que você fala em determinada linha. Acerca de, vem solicitar o que se requer. Venho por meio deste, aí conclusão do ofício. Sempre colocar a conclusão de forma clara e objetiva. Conclusão, como eu disse, está presente em tudo. Lembre-se sempre, alunos, começo, meio e fim. No final, depois que tratou no teor do documento o assunto, sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer informações complementares que lhe possa ser útil. Respeitosamente, a pessoa que está assinando, que está mandando o ofício. Chegamos à CI, a comunicação interna, que eu falei anteriormente. A CI também não tem muita diferença do ofício.
Parou? Aí eu tenho que falar, vamos voltar no próximo bloco, né? Tá, peraí, volta. Chegamos à comunicação interna, que eu falei minutos anteriores. Mas vou continuar no próximo bloco explicando como fazê-la.